Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro. Eu quero falar-lhe daquilo que, indubitavelmente, do seu legado resultará como uma das maiores operações de confisco da nossa história democrática, aquilo a que o senhor chama a reforma da água, aquilo a que a maioria dos autarcas, e desafio a contradizer-me que não é a maioria dos autarcas que está em desacordo com o Sr. Ministro, apelida de afronta ilegal à autonomia municipal, de investida hostil contra o património municipal e de, como já disse, confisco por via de um expediente manobrista que de facto é notável. E não obstante este ser o sentimento do cenário geral de todas as fusões no nosso país, fusões e não agregações, eu quero falar-lhe de uma das batalhas da guerra que o Sr. Ministro declarou aos autarcas deste país com esta dita reforma, da Sociedade Águas do Mondego versus Sociedade Águas do Centro Litoral. Não apenas por ser uma realidade que me é próxima, Sr. Ministro, mas por representar bem aquilo que é, como disse, o manobrismo na base desta reforma. Antes quero pedir-lhe um comentário sucinto para contrariar aquilo que o Sr. Ministro propagandeia como o grande aspecto de coesão territorial que promove com esta reforma, um comentário à providência cautelar que esta semana deu entrada de municípios do interior e do litoral, acionistas da Sociedade Águas do Mondego, contra esta mesma reforma. Mas a pergunta que lhe quero fazer, Sr. Ministro, é a seguinte. A Cimerria, Sr. Ministro, tem um buraco de 11 milhões de euros por dívidas de municípios nas suas contas. É do seu conhecimento? Se sim, Sr. Ministro, aquilo que lhe quero perguntar é se o Sr. Ministro é condescendente com a manobra, a engenharia financeira desta empresa de transformar dívida em dividendos a receber e perguntar-lhe se o Sr. Ministro tem absoluto conhecimento desta mesma engenharia financeira. Se sim, Sr. Ministro, aquilo que lhe pedia era que, e a pergunta que lhe deixava, era se não fazia esse mesmo favor financeiro a outras empresas do setor, porque era uma forma de nem pagarem, nem ficarem a dever. A segunda pergunta que lhe quero fazer sobre esta batalha no centro é sobre a Cimelis. A Cimelis, Sr. Ministro, tanto quanto sei, poderá confirmar-me, tem um contrato de concessão por 35 anos. E quero perguntar-lhe se é do seu conhecimento e se foi por autorização do Sr. Ministro que a Cimelis está a efetuar amortizações de investimento a 50 anos. Ou seja, Sr. Ministro, quero perguntar se foi sem autorização ou com autorização do concedente que a Cimelis está a fazer esta amortização de investimento de forma ilegal, alterando o contrato de concessão. Quero depois, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte. O Sr. Ministro falou aqui daqueles que não vieram a jogo, da falta de alternativas, e vou terminar. E quero-lhe perguntar se os autarcas não vieram a jogo, porque os autarcas fizeram uma proposta muito concreta, o Fundo de Estabilização Tarifária, que o Sr. Ministro rejeitou. Portanto, quando afirma que não houve alternativa e este era o único caminho, Sr. Ministro, é uma falácia. Está a faltar à verdade, porque sabe perfeitamente que aqueles que estiveram sempre em jogo e que, na esmagadora maioria, estão em desacordo com esta reforma, apresentaram uma alternativa e uma proposta do Fundo de Estabilização Tarifária. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr.